E depois dos números, voltamos às análises da apuração. E quem comanda a entrevista agora é Celso Cardoso. E eu converso agora com a vereadora da cidade de São Paulo e deputada federal eleita Juliana Cardoso, do PT. Boa noite, seja bem-vinda à Hora do Voto. Boa noite, Celso. Boa noite a todos aqui que estão assistindo nesse momento tão importante da democracia. Eu costumo dizer que é a festa da democracia, né? Sem dúvida alguma. Estamos aqui para poder bater um papo um pouquinho. Muito obrigada. Bom, num primeiro momento, você aqui representando o PT, que balanço você faz das eleições até aqui? Olha, eu acho que essa eleição, ela foi uma eleição muito difícil, né? A gente está vivendo em processos de pautas como ódio, como a falta de entendimento do que significa uma democracia no Brasil, do que significa a opinião das pessoas, né? A gente não pode levar a política para esse espaço onde você o tempo todo fica colocando em xeque as instituições, né? A gente tem que estar num país que respeita a Constituição e que respeita principalmente as instituições que são o tripé, né, da nossa sociedade. Já tinha visto uma campanha ou campanhas com esse nível de desgaste e de agitação todos os dias? A gente tem um fato novo. A gente sabe que as campanhas, né, o debate de ideias, eles às vezes são um pouco fervoroso. Mas igual a esse, Celso, eu acho que a gente ultrapassou, né, infelizmente, por parte do presidente da República e ali as pessoas que o apoiam, o tom, né, dessa nossa Constituição, dessa nossa democracia. Foi muito desgastante, ao mesmo tempo, né, a nossa militância, o Partido dos Trabalhadores, os partidos progressistas e aqueles que estão favoráveis a essa democracia, a reorganizar o Brasil novamente, a gente também foi muito intensamente para a rua, dialogando com as pessoas, dialogando com o povo. Isso dá uma esperança para a gente, né? Claro que no dia de hoje, o que aconteceu, né, com a Polícia Federal um momento, na minha opinião, é muito difícil você ficar nesse espaço onde a própria polícia não respeita essa democracia, não respeita as instituições que ali são pensadas e colocadas para poder ter ordem, né? Então, estar nesse momento, nessa posição, não é muito confortável. Eu acho que a gente vai ter que olhar e enxergar muito bem o que aconteceu no dia de hoje. Você entende que a Polícia Rodoviária Federal foi utilizada politicamente com o intuito de prejudicar a eleição? Com certeza, sem dúvida nenhuma, as operações que foram colocadas hoje, elas passam sem enxergar o Tribunal de Justiça Eleitoral. Ela não enxerga o Supremo, ela passa por cima de um momento que as pessoas têm o direito de ir e vir para poder votar, né? E é muito claro, né? E as denúncias que foram colocadas não só na internet, mas principalmente com o nosso partido, os nossos deputados, estava muito nítido que os carros que estavam adesivados com o número 13 ficavam ali horas e horas esperando. Os carros que estavam com o número 22 passavam livremente. Isso é escancaradamente, né, usar um órgão que eu pago, né, para poder funcionar, você paga, as pessoas que estão nos ouvindo pagam para poder funcionar, porque ele tem que funcionar para um todo, não estipula especificamente para um partido. O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu uma entrevista coletiva hoje e ele entende que não houve prejuízo para os eleitores. Você acredita nisso? Eu acho que nós vamos ter mais clareza quando as urnas trouxerem a abstenção, né, de tudo isso que aconteceu no dia de hoje. Claro que no momento que foi já anunciado que isso estava acontecendo, a gente sabe que as autoridades também, desde os deputados, desde o próprio Tribunal de Justiça, do próprio Supremo, né, tomaram agilmente as medidas necessárias. Isso foi muito importante para que a gente pudesse abrir, né, a rodovia, abrir as estradas, abrir as ruas para as pessoas poderem ir votar. Mas eu acho que efetivamente, Celso, a gente vai ver agora na abstenção. Bom, a gente tem que trabalhar com dois cenários. Sim. A apuração ainda está em andamento, o presidente Bolsonaro está à frente na apuração. Então, vamos trabalhar com dois cenários, um com a vitória do Lula e um com a vitória do Bolsonaro.
Partindo, vamos imaginar a vitória do Lula, pelo que disse os institutos de pesquisa, a maioria deles antes das eleições. O presidente não vai ter maioria na Câmara. A maioria na Câmara ela é ligada ao Bolsonaro. Como fazer uma gestão e como aprovar pautas com esse cenário? Olha, Celso, desde que eu me entendo por gente, eu estou com 43 anos de idade, já sou vereadora por 4 mandatos, né, e acompanho a política muito de perto desde sempre. E a gente sabe que numa conjuntura onde você tem uma presidência, normalmente você reorganiza para ter a maioria de governo. Claro que a gente tem um Congresso que tem uma boa parte deles pautado pelo ódio, né, pautado pela arma. Haja vista o que aconteceu com a deputada Zambelli, que em punho, né, colocou uma arma em punho, deixando muitas pessoas ali vulneráveis. Então, a gente sabe que vai ter e tem, né, esses parlamentares que, infelizmente, não entendem que o debate de ideias, ele tem o seu local, que é na tribuna, e ele tem o seu local, que são na discussão das leis e do orçamento. Mas eu acredito que a possibilidade do presidente Lula a voltar a governar esse país, ele dialoga bem e dialoga principalmente com os partidos que possam entender que a gente precisa avançar nesse Brasil, porque o que está hoje colocado como processo, infelizmente, não dialoga conosco. A gente vai fazer uma pausa na nossa entrevista, porque temos novidades em relação à corrida presidencial. Bora lá. Laerte e Luciana. E aí eu volto a conversar com a vereadora da cidade de São Paulo e deputada federal eleita Juliana Cardoso, do PT. Vi aqui um sorriso com essa virada. Sim. Muitos especialistas esperavam uma virada com 88% das zonas apuradas. Ela veio um pouco mais cedo. Sim. Isso, para nós, é uma retomada do Brasil, né? Eu fico bastante emocionada porque eu enxergo muito essa pobreza, essa violência na vida do povo, né? Então, a vinda do presidente Lula de volta para a gente, nessa possibilidade, nos deixa muito emocionado com a volta da retomada da democracia no Brasil. E aí, no caso, confirmando esses números, em termos de pauta, quando se pensa em reforma trabalhista, em reforma da Previdência, são temas que causam arrepios, por exemplo, no mercado, e existe até um certo temor quando se fala nisso. Como trabalhar essas pautas e quais são as pautas prioritárias em caso de vitória do presidente Lula? Eu acredito que a população, ela está sentindo muito, né, esse desemprego, essa fome, essa miséria. E ela está sentindo principalmente essa questão de a gente não conseguir ter segurança de ter 13º, férias, carteira assinada, a possibilidade de você ter uma aposentadoria. Então, tudo isso vai ser muito discutido, né? Claro, que esse próprio mercado, a gente sabe que hoje a gente tem uma dificuldade real dentro desse Congresso, mas eu acho que o Brasil está precisando ter essa retomada, principalmente para o mercado. O mercado, ele também tem perdido em determinados pontos a falta dessas pessoas também terem o consumo, de conseguirem ter essa economia girando. Então, acho que a primeira coisa que o presidente Lula fala sempre, né, e o Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos, é a retomada da economia real. E a retomada da economia real é incluindo as pessoas dentro desse orçamento. Acredito que vai ser um longo debate, né, mas ele é possível e ele é necessário, principalmente para a geração de emprego e renda. Nesses acordos que o Lula fez para ter apoio no segundo turno, obviamente, muito se falou que não é uma campanha do PT, mas sim de uma frente a favor da democracia. Exato. Então, obviamente, muitos interesses, imaginam, terão que ser organizados. Depois de uma eventual confirmação de vitória, como alinhar todos esses interesses das pessoas, do apoio que o ex-presidente Lula recebeu nessa campanha? Eu acho que a partir do momento que você tem um segundo turno e as forças democráticas desse país trabalham para poder estar junto nesse programa de governo, você ali já tem uma sinalização da possibilidade de a gente conseguir avançar nessa economia. Então, quem não quer e não está dentro dessa frente democrática e nessa frente de reorganização do nosso Brasil, ele já não está apoiando o presidente Lula e não está dentro desse programa de governo. Então, essa possibilidade de essas pessoas terem vindo, elas sentam já
com o seu programa e ajustando aqui, ajustando lá, para a gente poder avançar. Bom, como ainda não acabou a apuração, ainda existe a possibilidade também do presidente Bolsonaro virar o jogo. E aí, em desvantagem na Câmara, com a maioria ao lado do atual presidente, como aprovar essas pautas de interesse? Eu acho que vai ser muito difícil, né? Na atual conjuntura, a gente vê que esse presidente da República já retirou muitos direitos da classe trabalhadora, do povo brasileiro e das mulheres. E principalmente do meu povo indígena, né? Que hoje é o que mais sofre o ataque violento, né, desse governo Bolsonaro. Então, se caso até o final, né, dessa tarde a gente tiver a vitória do Bolsonaro, eu acho que nós vamos ter uma grande perda, né, no Brasil, dos direitos que ainda existem e que ele foi desmontando. Muito ele já foi desmontando, desestruturando, e agora seria, na minha opinião, o checkmate para o povo brasileiro e para a classe trabalhadora. E você acha que o Partido dos Trabalhadores agora, tendo essa nova oportunidade, também é capaz de rever, de analisar os erros do passado, para não repetir esses erros numa eventual gestão? Eu acredito que sim. Quando a gente erra, né, e a gente enxerga que esses erros que potencializaram, não erro no sentido do golpe e da prisão do presidente Lula, que eu acho que nós falamos de duas coisas diferentes, mas eu estou falando na relação de gestão, né, de governo e às vezes o diálogo com algumas pessoas que a gente achava que estava próxima ao nosso partido, ela se retoma e a gente amadurece, né, nesses erros e nesses tropeços. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que para o Brasil, né, e para o povo, a gente precisa de ações imediatas e ações rápidas para a gente poder gerar economia e para essas pessoas começarem a entender que é possível ter o seu alimento na mesa. Gostaria de agradecer sua presença aqui na Hora do Voto. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte. Obrigada, em 2023 na Câmara Federal. Obrigada. Laerte, Luciana.